sinal, ele é basicamente um resumo do que é o meu canal. Primeiramente games, mas também animes e filmes. Confere lá. E, gente, doe Live Pix pro canal. Que somos o único canal que fazemos com essa análise profunda da cultura nerd, lives diárias, com vários tipos de assunto. Agora, o símbolo mudou por causa que é para mostrar a equipe. A equipe é importante. O canal não cresce sem equipe. Então, quando o canal estiver dando certo, vou poder estar ajudando essa equipe mais ainda. Além de pagar minhas contas e estar sobrevivendo de internet, também poder ajudar essa equipe. Sigam canais dele, Biologia Eterna, Clássicos do Nejar, William Nerd. Eles também são pessoas que lutam contra o totalitarismo. Vamos ver a próxima pergunta. Qual elo simbólico une Drácula, Frankenstein e a Rainha Bruxa de Snow White and the Seven Dwarfs no imaginário sombrio da cultura ocidental? Irmãos Green. Graças aos irmãos Green une tudo isso. Por causa que viviam tudo na Europa. Era o central, principalmente a Floresta Negra, que é na Europa, lá na Alemanha, era o centro de tudo. Só que ela foi devastada por causa de umas pessoas que devastaram tudo e depois ficam gritando: não, temos que proteger o meio ambiente, que nem a Greta Thunberg. Só que, na realidade, quem devastou a própria Europa foram eles mesmos. Que nem Macron, coisas do tipo. Pois é. Os irmãos Grimm, eles basicamente se inspiraram, né, em Shelley e Stoker. Não, Irmãos Grimm veio primeiro. Ah, ele veio primeiro? Veio antes. É verdade. Eu troquei as bolas aqui. Irmãos Grimm veio antes. É isso. Branca de Neve foi de qual ano mesmo? Ai, ó, Original, acho que original. foi de 1400, 1300. Eu sei que os irmãos Grimm começou a escrever entre 1300 e 1400. É bem lá no começo da era. Então realmente é bem lá atrás. Eu fiz confusão agora. Os vampiros e os monstros são simbólicos da cultura ocidental. Ao contrário de outras criaturas, possuem características muito específicas. Vive na escuridão, alimenta-se da vida dos outros, seduz antes de atacar, corrompe suas vítimas. É a característica que possuem o simbolismo parasitismo moral e emocional. Simboliza o sistema que sobrevive, explorando os outros, como políticos totalitários, economia totalitária, Estado totalitário e relações humanas contra que os totalitários mandam. E não só eles, como também um certo Aladinho caído, né? Sim, Igualzinho o modus operandi. sim, por causa que o que você tem no Estado? Um bando de Estado totalitário. Você não tem ideia. As ideias são vigiadas, você é vigiado, você é sugado por altos impostos, altas. Sua vida cada vez fica mais difícil de você ir no mercado para comprar. A feira é complicada. Aqui, 1812. Eu sabia que era antigo. Valeu, Cavê. Valeu. 1812, então ele é ali contemporâneo, né, do Drácula. Drácula veio depois, mas foi no mesmo Sim. século XIX, eu acho. Foi 1800 e o quê? 97, né? 1897, o Drácula. Aqui, a pergunta do Guido. Se Drácula representa a corrupção da eternidade, Frankenstein a ubre científica e a rainha bruxa a vaidade absoluta. Qual abismo antropológico os unifica? A corrupção, a própria corrupção da alma. A própria corrupção da alma faz corromper a pessoa para crescer. A mais bela de todas, até vamos. O retrato de Dorian Gray é um exemplo disso, que é a beleza eterna. Eu diria, na verdade, que o que precede tudo, para tu ver como até nisso a biblioteca absoluta precede, né? Que é a Bíblia. Sim. Cara,
se a gente for parar para prestar atenção, todos eles, pega a Bruxa Má, o Drácula, Frankenstein, todos eles, se a gente for pontuar bem direitinho, de maneira bem fria, bem analista, todos eles se iniciam com um vício capital, que é a soberba. O orgulho de querer ser uma divindade. Não, e atenção? orgulho de estar sempre certo. O próprio Constantino, que tá detonando todo mundo, o cara só se acha foi tão corrompido que esqueceu. Fica atacando o Alan, ataca pessoas que fazem o trabalho honesto. O Constantino é isso. É uma pessoa corrupta. Olha, o KV tá Se fazendo você a ver. linha do tempo. Branca de Neve foi em 1812, Drácula em 97 e o Vampiro, né, do Polidoro, em 1819. Então, KV, Frankenstein foi por ali, então, né, 1820 e tanto, porque em 19 ela escreveu, tipo, o primeiro esboço. Né? Frankenstein ele não ficou pronto na mesma noite do Vampiro, né? Só pra você ver. A corrupção humana é muito fácil, se você for ver. É muito fácil a pessoa se corromper por dinheiro, principalmente o que leva à ganância, se você for ver. É, ganância, orgulho. Aqui, ó, Bob. O filme da Primeira Disney animação. veio em 37, de fato. Eu fiz aqui o QG clássico da Branca de Neve, comparando o clássico com a bosta do remake, com a cabeçuda. Não, o filme de 37 é absoluto, cara. Não tem nem o que falar. O porquê que é o sangue? O sangue é um elemento central em Castlevania e em Drácula. É o simbolismo que representa algo maior. Muitas culturas, sangue representa vida, alma e energia. Quando o vampiro bebe o sangue, ele está roubando sua essência vital para se tornar uma pessoa tirana, corrupta e em decadência social. A Drácula não busca sobreviver, ele busca dominar o mundo. É a característica que se aproxima da filosofia política, a vontade de poder de Nietzsche. Discutiu a vontade de poder segundo muitos indivíduos desejam dominar os outros. Drácula representa a expressão extrema desse impulso, a dominação e a tirania. A filosofia clássica, tiranos são governantes, sem limites. Drácula governa através do medo, como violência, submissão e desnutrição. Essa associação do sangue com uma essência vital, na própria Bíblia, tem essa alusão. Né? E o sangue, ele também, em algumas obras, né, trocam o sangue pela alma. Sugadores de Não, na sangue por verdade, sugadores é de que o almas. sangue e a alma carregam. Se você pesquisar na parte de magia, esoterismo, quando você faz pacto de sangue ou qualquer coisa de tipo, você está dividindo sua alma e seu ser ao mesmo tempo. Não, eu quis dizer que em algumas obras, no lugar de colocar o sangue, eles colocam a alma. Mas é basicamente a mesma coisa, mesmo É, significado. E seres vampíricos, cara, não faltam. Um ser vampírico praticamente é de lei ser um ser maligno. Se pega, não pega só o Drácula, pega, por exemplo, Shang Tsung, sugar almas, para se manter imortal, olha só. Né? Você pega, por exemplo, o próprio. Deixa eu ver aqui. Aí tem também. Caramba, tinha outro. Ah, o Bison, de Street Fighter. verdade. Ele quer pegar o corpo, ele quer pegar o corpo do Ryu no Alpha 3 para se tornar, entre aspas, imortal. Ele troca de corpo para se manter vivo. Né? Então podemos considerar isso, de certa forma, né, um vampirismo, né? Querendo ou não, é um parasitismo. Aqui. À Em que medida medida que. Drácula, Frankenstein e a Rainha Bruxa expressam formas distintas de ruptura entre natureza, consciência e transcendência no inconsciente natural do Ocidente? Cada um retrata isso de maneira distinta, porque o Drácula, ele é
a negação da eternidade, de certa forma, né? De que maneira ele vende a própria vida para as trevas e com isso ele acaba sendo condenado a ficar preso às trevas por toda a eternidade. Porque na verdade ele já morreu, né? Mas ele é condenado a Mas vagar a eternidade como na hora que um ele, ser das na hora que a trevas. pessoa, o Drácula, por essa condenação, se você for ver, é a corrupção da alma, que ele quer, acaba virando mortal, a parte demoníaca domina ele e ele perde todo o ser. Ele perde a ligação com o sagrado. Ele vai, vamos falar, os próprios satanistas. Por que que os satanistas, vocês sabem, quantas vezes eu choquei esotérico aqui falando, eu meti a pau em satanista. Quantas vezes os satanistas fazem rituais extremamente pesados, sacrificando animais, seres humanos e coisas do tipo, e na hora que você vai ver, eles pagam de bonzinho na sociedade, de vez em quando, andando entre nós. Alguns já são satanistas assumidos nas redes sociais. Mas na hora que eles são colocados cara a cara, eles ficam perdidos, se você for ver. Uhum. Aí, no caso do Frankenstein, não é no caso do Dr. Frankenstein, né? Não é nem a criatura, é o próprio cientista. Ele rompe com a natureza a partir do momento em que ele quer ser Deus, ou seja, ele quer criar vida. A partir do momento em que ele quer ser o criador e não a criatura. Ele quer criar uma vida de maneira não natural, né? Ou seja, ele quer ser mais que um ser humano, ele quer ser Deus. Algo muito parecido com o que um certo alguém de bigode fazia, né? Não, são todos totalitários que querem ser Deus. O próprio Stalin. Não, eu falo dele especificamente porque ele fez experimentos. Sim. Mas o Stalin Eugenia e também tal. fez. O Stalin também estava fazendo escondido. Pois é. E a Rainha Bruxa, no caso, é ainda mais. É ainda mais. Digamos assim, vil. Assim, é, é meio difícil relativizar. Mas no caso dela, uma situação diferente porque ela busca a beleza eterna. Ou seja, é ainda mais superficial, né? É só a casca. Porque por dentro ela tá morta faz muito tempo, né? E a Suelen bem colocou a vampira dos X-Men. Sim. Ok, se Frankenstein é a memória preservando identidades já destruídas pelos tempos, em que ponto a consciência deixa se recordar e passa a ser a pessoa de reconstruir ruínas simbólicas? É que o Frankenstein, como ele pega a união de vários corpos humanos para se tornar um ser, ele, na hora que você vai ver, coloca o cérebro nele, ele começa a pensar: o que eu sou, quem eu sou, a dicotomia, se você for ver de Platão, para você olhar para si mesmo. Na hora que você está olhando para si mesmo, ele pensa: poxa, eu sou esse monstro. Meu pai, eu quero acreditar em alguém, mas meu pai me criou como quer ser o criador, o próprio Dr. Frankenstein, quer ser um deus. Como estão tentando fazer os filhos serem criados em laboratório, não mais serem gestados por mães. Então, o que você quer? Você está fazendo um ser humano querer ser Deus. A partir do momento que o ser humano quer ser Deus e substituir o terreno em si da parte divindade, Deus, o ser humano está corrompido. Uhum. A Suelen colocou aí o En-Sabanu, né? O Apocalipse, que ele começou de fato usando a vampira como um boi de piranha dele.